Boa noite, senhores. Hoje nós vamos aí, antes de eu dormir, já tá tarde pra boa aqui, reagir a Iago Martins e Pirula. Muita gente pediu, olha esse combo, né? E também a gente vai ter que reagir ao Marcos Ebelin lá no podcast do Flow também em algum momento. Mas o podcast lá do Iago era muito longo, mas o Victor Ellis teve a gentileza de me mandar um pedacinho de 11 minutos, que tem uma discussão até muito interessante que o Iago traz. Eu acho que é bom que a gente destrinche aqui, tá? Então eu não quero me delongar muito, mas para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou cientista, eu sou biólogo, eu tenho mestrado, doutorado, trabalhei com evolução a vida inteira, sempre com mecanismos de adaptação, excluindo seleção e hoje mutações, tá? Então essa discussão ela me interessa muito. Então o Iago vai trazer a questão da confiabilidade do nosso intelecto e o processo evolutivo, né? Se é possível confiar no intelecto, se ele é processo, se ele é a culminação de um processo ao acaso, né? Então vamos ver o que o Iago tem a dizer. Eu coloquei o vídeo um pouco acelerado, mas são só 6 minutinhos. Então vamos deixar o Iago desenvolver o raciocínio e a gente vai conversando sobre o tópico. Tá? Nós tínhamos no século segundo, né? Então, assim, voltando, você levantou minha posição é essa, né? E pra mim, assim, a partir do momento que eu puder aceitar a evidência evolucionária, pra mim eu tenho mais argumentos pra crer em um Deus que guia as coisas. Até porque é a única coisa pra mim que justifica a ciência. Isso é o design inteligente ou não? É o chamado design inteligente, né? Pra mim é a única coisa que justifica o próprio esforço científico. Porque se a minha mente, e essa é uma coisa que eu penso muito nisso, se a minha mente é fruto de um processo adaptativo, evolucionário, fruto de mutações aleatórias, e de um esforço de adaptação sexual, natural, e o que é que seja, em busca de sobrevivência, onde eu tô em busca de comida, tô em busca de fuga, tô em busca de Passar seus genes reprodução, à passar meus frente. genes, todo o meu processo de construção, de raciocínio, de compreensão do mundo, não foi feito para me dar a capacidade de chegar a grandes questões filosóficas, metafísicas, encontrar uma verdade objetiva complexa acerca de questões difíceis. Foi feito para me dar a capacidade de comer e sobreviver, a fugir do resto é inimigo e efeito tal. colateral. O resto é efeito colateral. E se for efeito colateral, esse é o grande ponto. Como é que eu posso confiar na razoabilidade geral dos sentidos, se os meus sentidos não são frutos de um design, mas são fruto de uma pura aleatoriedade? Acaso? Um acaso que se adaptou. E não se adaptou em busca de verdade objetiva. Entendi. Talvez sobre achar água e comida, mas não em busca de verdade objetiva num campo científico, filosófico, metafísico sobre o mundo. Se a minha mente não é fruto de um design, se a minha mente é simplesmente Vai deixar, pirula? não. Tá, só aproveitar que eles se interromperam aqui, né? Então, o que o Iago está tentando trazer, apesar dele se confundir com algumas coisas, né? Por exemplo, não existe verdade não objetiva, toda verdade é objetiva, né? Mas o que ele está tentando dizer aqui, basicamente, é que o processo evolutivo, se verdadeiro, só se importa, por assim dizer, com sobrevivência e reprodução. Mais reprodução do que sobrevivência, tá? Então, no nosso caso, enquanto humanos, existe o aspecto da nossa inteligência, o aspecto de abstrair universais a partir dos particulares, formar conceitos, desenvolver teorias científicas, que não é selecionável em uma savana africana. O macaco lá, o que importa para o ancestral humano é sobreviver, é correr mais rápido, é caçar melhor, não é ser capaz de desenvolver uma física quântica. Tá? Isso é irrelevante, a seleção natural, né, não vai pegar isso daí, ok? Então, por que nós deveríamos confiar na nossa capacidade de conhecer as coisas se essa suposta capacidade evoluiu por questões de sobrevivência e reprodução? Tá? Esse argumento do Iago, ele não é dele, tá? Isso aí é muito antigo. Inclusive, uma das primeiras pessoas que eu consigo traçar que já começou a discutir esse tópico foi o próprio Alfred Wallace, né, o coautor do evolucionismo. Né? O Wallace ele iniciou os seus pensamentos, por assim dizer, aceitando que o homem era produto do processo evolutivo como qualquer outro. Só que ele começa a refletir sobre o fato de que, por exemplo, você tem tribos de indivíduos no meio do mato, sei lá, na Amazônia brasileira ou na Austrália, que tem uma capacidade intelectiva tão elevada quanto um britânico, mas que na selva é completamente inutilizada. Então você tem um indivíduo lá, você pegar o índiozinho, que tá lá vivendo na tribo, fazendo cocô no chão, né, fazendo a dancinha dele para o deus Lua lá, etc. Se você pegar uma criança ali e criá-la na alta classe britânica, essa criança tem a mesma capacidade
e potencial de se tornar um grande estudante em Oxford, como qualquer britânico. Então, o Wallace começa a refletir sobre isso. Por que que esses indivíduos que estão lá nas tribos, que reflete exatamente o ancestral humano na cabeça do evolucionista, por que ele teria em potência a capacidade de fazer física quântica, sendo que isso não está sendo utilizado ali, na savana, na selva, o que quer que seja? Da onde que teria vindo isso? Por que a seleção teria levado a isso, sendo que não tem utilidade para aquela tribo? Então ele começa a questionar, e ele acaba caindo num certo espiritismo. Ele começa a atribuir a origem da inteligência humana a causas sobrenaturais. Ele não era cristão nem nada, tá? Inclusive ele foi marginalizado na academia porque ele começou a abraçar essas ideias. Mas vejam então que o processo da evolução, ele não se importa com algo que neste momento não esteja gerando mais descendentes, aumentando o seu sucesso reprodutivo e a sua sobrevivência. Não interessa se em potência essa capacidade poderia, em um certo contexto, aumentar o sucesso reprodutivo. Não, o que interessa é o agora. Você está sobrevivendo mais ou não? Então, ter em potência a capacidade de fazer física quântica não aumenta a sua sobrevivência na savana. É isso que está sendo dito aqui. É o problema que o Wallace traz. Tá? Mas tem um problema pior. Uma vez que o processo evolutivo ele não se importa com a verdade, por que eu haveria de confiar no meu intelecto? Por que eu haveria de confiar na minha capacidade de formar proposições verdadeiras ou falsas sobre o mundo? Conhecer a verdade, abstrair universais. Porque enquanto católico, eu sei que o meu intelecto foi criado por Deus, que as operações do intelecto elas são imateriais, que nós abstraímos os universais a partir dos particulares, que eu posso conhecer a essência das coisas, formar conceitos, colocá-los de forma ordenada em proposições, em argumentos, etc. E, portanto, eu posso fazer ciência. Tanto que não é à toa que a ciência moderna surge na Europa católica. Agora, se você é um macaco evoluído, que evoluiu simplesmente de forma a sobreviver e reproduzir mais, por que você haveria de confiar no seu intelecto? Tá. Os animais, como nós sabemos, eles têm simplesmente o que os filósofos chamam de estimativa e eu, como cientista, chamo de correlação. O cachorro, ele não precisa saber o que é comida, ele não precisa conceitualizar o que é comida, o que é trovão, o que é chuva. Ele precisa fazer uma associação, uma correlação entre cheiro tal, comida bom. Trovão, barulho tal, fugir, mal, porque posso morrer afogado. Ele não vai abstrair isso, ele não sabe que ele vai morrer afogado, mas ele tem essa correlação. Ele não precisa conhecer aquilo que ele está buscando ou evitando. Tá? Então, esse que é o problema. E não é só o Wallace que começa a ficar preocupado com essa questão. O Iago vai citar uma passagem de Darwin, que vocês vão ver que coisa interessante, que a gente não aprende na escola, né? Não, calma lá. Não, tem que ter um pouco de, né? Vixe, Aqui, né? O nosso amigo. Não, eu vou um pouco disso aqui. Darwin escreveu. Pensando numa visão conciliatória, mas tudo bem, Mas eu vai. termino. Tá. E essa era uma coisa que o próprio Darwin escreveu. Ele falando sobre a origem das espécies e tal, ele fala. Tem um livro da. Eu li isso no livro da. O Darwin era cristão? O que ele era? Até um determinado ponto era. Depois ele foi deixando. Ele deixou de ser cristão quando a filha dele morreu muito novinha. Não foi por causa da evolução. Não foi por causa da Foi evolução. por causa do sofrimento. Tá. Esse sofrimento que ele falou assim, que Deus é este que permite que uma criança de 4 anos morra Entendi. de um jeito horrível, porque foi de tifo, alguma coisa assim. Né? Um tempo terrível. Tá. E aí ele falou, não, esse Deus eu não acredito. E aí que ajuda a fé mesmo, na perspectiva cristã. É aí que é fé. Tá. Né? Tá, isso é uma historinha que se conta para desassociar o ateísmo de Darwin da evolução, tá? Então você vai ler isso daí, eles estão basicamente verbatim contando a historinha, tá? Eu não me lembro agora, então infelizmente vocês vão ter que simplesmente confiar na minha palavra. Mas tem uma pessoa, acho que uma mulher inclusive, que ela argumenta e mostra categoricamente pelo próprio pelo pensamento do Darwin ao longo dos tempos, e eu sei disso porque eu li Darwin, e você vê como o pensamento dele vai se formulando.
essa baboseira de que a filhinha dele morreu, portanto ele perdeu a fé, isso é realmente uma baboseira. É exatamente porque ele começa a enxergar o mundo de forma naturalista que ele perde a sua fé em Deus, tá? Ele acha, né, é todo esse o projeto dele no Origem das Espécies, ele consegue, na cabeça dele, encontrar uma explicação naturalista para o surgimento das espécies e, portanto, Deus perde o propósito de ser para ele. Ok? Então, no próprio Descent of Man, ele fala que o objetivo dele, os dois objetivos dele com a Origem das Espécies era mostrar que os animais e as plantas não foram criados de forma especial por Deus. E que o processo principal dessa mudança natural que leva à origem das espécies é a seleção natural. Então você vai ver, se você lê Darwin, se você procura saber, ver como é o pensamento dele, no Beagle, etc., você vê que é um processo que vai aos poucos, igual o meu ateísmo, ok? Então, há uma correlação direta entre as ideias evolucionárias de Darwin e o ateísmo dele. Mas é óbvio que, né, querem sempre desassociar Darwin das coisas ruins, né? Então, não associam. Se vocês assistiram o meu vídeo passado lá sobre eugenia, sobre darwinismo social, sempre tentam dizer que foi uma distorção dos escritos de Darwin, quando Darwin era claramente racista, eugenista, etc. Então, a mesma coisa. O ateísmo de Darwin veio do evolucionismo, ok? E eu, como ex-ateu, posso falar categoricamente que o evolucionismo, e o Richard Dawkins também fala, ele é imprescindível para o ateísmo, tá? Então, não acredito nessa conversinha aí, não. Darwin escreve, se o cérebro humano é fruto, aqui eu tô parafraseando obviamente, é fruto só de um processo adaptativo do que eram os animais mais primitivos, e aqui eu dou o aspas, que é muito legal, ele diz, você confiaria no cérebro de um macaco, mesmo que ele tivesse cheio de certezas, né, cheio de convicções? E aí que se torna a grande pergunta, se nós somos um cérebro que é fruto de um mero processo adaptativo, cara, pra mim evolução e naturalismo são água e óleo. Dizer, eu sou evolucionista, mas não acredito em um Deus que guia tudo. Cara, pra mim não dá. Pra mim eu não tenho como crer em um processo evolutivo que gera um cérebro, porque isso aqui fica inócuo. Porque nós somos simplesmente pessoas muito convictas, com cérebros que não são confiáveis pra observar a realidade objetiva do mundo. Mas aí, Iago, aí Falando da limitação do nosso sentido. Nós somos símios, nós somos macacos cheios de certezas. No fim das contas, a gente não pode confiar na nossa própria capacidade de chegar a uma conclusão. Porque o nosso cérebro não foi formado pra isso. Ele foi feito pra outra coisa. Ele foi feito pra sobreviver. Mas pra eu conseguir... Tá. Na verdade, o Darwin falou que ele tentou passar aí, né, parafraseando, não foi num livro, não, tá? Foi uma carta que ele mandou para um amigo, e eu sempre cito essa carta, e eu resolvi colocá-la aqui na íntegra. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó, o trecho que ele fala. Entretanto, você expressou a minha convicção interna muito melhor e mais vivamente do que eu poderia ter feito, de que o universo não é resultado do acaso. Mas aí vem, olha como ele fala, isso aqui é extremamente importante. Primeiro que ele já, vamos lá, né? Ele está conversando com um físico, ok? E ele fala, você me convence daquela sensação interna que eu já tinha de que o universo não é produto do acaso. Darwin falando, mas olha que coisa interessante que ele vai falar agora. Isso é bom para você citar para as pessoas que falam que o ateísmo não leva ao desespero, que é a palavra do próprio Darwin. Olha o que ele fala. Porém, vem a mim uma dúvida horrível. Essa é a palavra dele. Né? Comigo vem essa dúvida horrível, ela sempre aparece, se as convicções da mente do homem, que foram desenvolvidas a partir da mente de animais mais baixos, têm valor algum ou são de alguma forma confiáveis. Você confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que existe alguma convicção nesse tipo de mente? Então, olha isso. O Darwin percebe as implicações da sua própria teoria, que ela leva a um ceticismo do próprio intelecto, que era o que Wallace já tinha reparado de uma outra forma, tá? Então vejam que coisa. Se o processo evolutivo é verdadeiro e o que importa é deixar descendentes e sobreviver, por que eu haveria de confiar no meu intelecto? E veja, não é só o Darwin, não é só o Wallace. Você tem o Thomas Nagel, por exemplo, que é um dos ateus mais famosos da modernidade, filósofo. Ele escreveu um livro, Por que o neodarwinismo está
provavelmente errado. Não me lembro o título agora, mas é algo nessas linhas. E ele argumenta que se o processo evolutivo é verdadeiro, não há razão nenhuma para a pessoa confiar no próprio intelecto. E se ela não pode confiar no próprio intelecto, então ela não pode confiar na teoria da evolução. O Nagel, como ele é ateu e ele não quer acreditar em Deus, isso é a palavra dele, não é minha. Ele fala que ele não quer acreditar em Deus, ele não é religioso porque ele não gosta da ideia de Deus. Ele acaba caindo em um panteísmo bizarro. Ele vai atribuir a matéria, não, ele vai transferir a mente para a matéria. Então ele vai dizer que a mente, o intelecto é parte constituinte da matéria. Estava sempre lá em potência esperando para ser combinado de uma forma ou de outra e formar o cérebro humano. Mas olha para você ver, isso é um dos ateus mais famosos do mundo atualmente. Inclusive esse livro dele causou um furdunço, porque ele falou aquilo que não se querem escutar. Então, quando você desenvolve uma teoria científica, você já parte do pressuposto que o seu cérebro, que o seu intelecto, ele é capaz de conhecer a verdade. Qualquer teoria científica, ela já parte desse pressuposto. Mas, no evolucionismo, nós não temos razões para acreditar que o nosso intelecto é capaz de conhecer a verdade. E, portanto, é o que a gente chama no inglês de uma teoria self-defeating. Ela é um tiro no próprio pé. Tá? E olha como é que o Pirula vai responder essa objeção, a esse problema sério do evolucionismo. Comer e sobreviver. Mas uma coisa que foi feita pra algo pode depois servir pra outra coisa. Sim. Você tem uma, sei lá, tipo, putz, tem tantos exemplos que agora vão me fugir todos. Desculpa. Vai. Azulzinha, cara. O Viagra. Era pra coração, né? Era pra outra coisa. Acho que pras veias. Pressão, né? Acho que era pra pressão e virou. Exato, esse é um bom exemplo. Um bom exemplo. Não quero saber por que você então, pensou exatamente. Mas o. Vai dar, respira aí. Esse é um bom exemplo de exaptação que a gente chama, né? Parabéns, Pirula, o seu melhor exemplo. Veio dele, cara, genial, nunca vou esquecer. Mas nem sempre aquilo que surge por uma questão não pode ser usado para outra. Exatamente, tem um monte de exemplo. Mas, enfim, eu consigo ver o mundo perfeitamente como tendo sido, sabe, tipo, como uma razão surgindo como um efeito colateral. Eu consigo imaginar isso daí, inclusive porque você... Olha isso. Olha o que o Pirula está fazendo aqui. Olha o que ele está admitindo. Os senhores têm que compreender isso daqui. Então, para o Pirula, a nossa inteligência, né, que foi capaz de gerar essa casa que eu estou morando, o teto, o computador, essa maravilha tecnológica, tudo aquilo que o Pirula defende e ama de processos científicos, né, a metafísica tomista, os prédios, a engenharia, os livros, Shakespeare, Dante, as obras de arte, a Catedral de Toledo, tudo isso é um efeito colateral de qualquer outra coisa aí que o processo evolutivo estava favorecendo, né? Para o Pirula vai ser um aumento no cérebro. Olha o que eles estão admitindo. E é isso que é, teoricamente, uma teoria científica aceita na academia, que a sua inteligência, o seu cérebro, que não é o mais importante do homem, mas que é o mais complexo, né, de todo o universo, porque, como eu falei, o nosso intelecto é imaterial, nossa alma é substancialmente imaterial. Então isso daí esse é um efeito colateral de outra coisa. Wallace, primeiro evolucionista, junto com Darwin lá, achava isso um absurdo. E hoje o pessoal aceita como gospel, né, como Bíblia, basicamente. Olha que coisa, né? É assustador, senhores. Assustador. Você tem os estudos, por exemplo, os estudos da Susanna Herculano-Hausel, por exemplo, que é uma pesquisadora bem famosa brasileira, que não está mais aqui no Brasil, que ela faz estudos sobre quantidade de neurônios, então ela tenta estudar a proporção de quantidade de neurônios em outros primatas, e depois a quantidade de neurônios em mamíferos não primatas e tal, e aí ela vai vendo isso daí por coeficiente também de cefalização, calculando a quantidade de neurônios.
E aí você chega numa conclusão de que você tem uma quantidade X de neurônios que vai te permitir fazer certas coisas e uma outra quantidade que não. Tá. Uma limitação. A gente tem uma quantidade de neurônio desproporcional mesmo. Ah, é muito a É mais? desproporcional, é muito mais neurônio. E aí você chega e fala, putz, isso daí era necessário pra você sobreviver? Pra você sobreviver você não precisa de tudo isso. É. Né? Chimpanzé tá muito bem sendo chimpanzé, sei lá, formiga tá muito bem sendo formiga, enfim, os bichos estão muito bem sendo o que eles são, planta nem cérebro tem, né? E tá muito bem. Bom, infelizmente, né, para ser sincero, deveria ter sido melhor que o argumento do Pirula continuasse, mas já deu para entender, né? Então, assim, é isso aí, galera. Por que mesmo, ele está sendo reducionista aqui, óbvio, né? Como ele é ateu, ele não acredita que o intelecto humano é imaterial e que jamais pode ser reduzível a neurônios. Mas mesmo que você tomasse uma postura naturalista a respeito do homem, por que a seleção teria favorecido algo que não tem valor adaptativo nenhum? Como teria evoluído essa quantidade exacerbada de neurônio, sendo que ela não traria benefícios para a sobrevivência? A seleção natural, ao contrário do que se aprende na escola, ela elimina o não adaptativo. Tá? Ela é um efeito. Então, se aquilo não aumenta o seu sucesso reprodutivo no agora, não tem valor. Simples assim. Isso é a própria teoria, não sou eu que estou falando. Então, vejam que coisa grotesca, né? O que eles estão querendo que você acredite. Que, por acaso, seu cérebro aí, por alguma coisa não relacionada à inteligência humana, o cérebro humano se tornou maior, com maior quantidade de neurônios, e aí a inteligência humana, bum, puf, igual mágica, assim, ó. Esse é o barulho quando ela surgiu. Eles vão chamar de propriedades emergentes. Quando o cérebro alcança uma certa complexidade, a inteligência, a mente, ela aparece. Isso está aí na literatura, pode colocar. Emergent properties, brain, mind evolution, whatever you want. Né? E depois é o cristão que acredita em milagre. Então veja, a objeção que o Iago trouxe, ela é colocada por muitos ateus. Thomas Nagel, Darwin, Wallace. Tá? Houveram outros aí, cristãos, que trazem essa... Não me lembro se era o Francisco Ayala que trouxe esse argumento, mas ele coloca ele num framework meio bayesiano, assim, com questões de probabilidade. Só que o problema aqui é metafísico. Para você conhecer a verdade, né, você precisa de um intelecto imaterial para abstrair os universais, porque você não tem como abstrair um universal, né, na matéria. Isso aí é um conceito. Ele está na tua mente, no aspecto imaterial da sua alma. Então não tem como, é uma barreira metafísica. Mas mesmo se você aceitasse, como eu acabei de falar, uma origem naturalista do homem, pelo próprio processo evolutivo, você não consegue explicar isso daí. Porque não é adaptativo você ter o cérebro gigante sendo capaz, em potência, de desenvolver esse tanto de coisa. Pelo contrário, seria ruim. Porque você estaria gastando uma energia enorme para manter esse cérebro gigantesco e seria selecionado contra. Veja aí, ser inteligente aumenta o sucesso reprodutivo. Olha os gênios aí da história. Eram todos celibatários, voluntariamente ou não. Alguns é porque eram tão inúteis, né, ou estavam tão ali, né, fixados com seus trabalhos, ou tinham pouquíssimos filhos. Desde quando ficar mandando foguete para o espaço, ficar desenvolvendo teoria quântica, vai aumentar o seu sucesso reprodutivo. Tá entendendo? Então é isso, cara. Palavras do Pirula, não a minha. Você, ateu, evolucionista, tem que acreditar que o seu intelecto é um efeito colateral de qualquer outra coisa aí que o processo evolutivo, que o evolucionista vai te dizer que foi o culminador, né, da sua inteligência. E para você confiar no seu intelecto, você está ferrado. Porque o evolucionismo, né, o processo evolutivo, como ele é um processo naturalista, causas ao acaso, ele não se importa com o conhecimento da verdade.
E como ele não se importa, você não tem confiabilidade no seu próprio intelecto. E por não ter confiabilidade no seu próprio intelecto, você não pode ter confiabilidade na veracidade do evolucionismo. Né? Isso o próprio Thomas Nagel chega à conclusão. E ele rejeita o evolucionismo como explicação da inteligência humana. Olha isso, que coisa fantástica. Então, tá aí, ó. O Iago trouxe um ponto interessante, né, ainda que ele não tenha formulado da melhor maneira possível, mas é uma refutação da evolução humana que já está aí, ó, desde que o evolucionismo é evolucionismo. Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse tópico. Sinto muito que o Pirula não conseguiu desenvolver o pensamento dele ali no final do vídeo, não fui eu que fiz o corte, né? Mas não seria muito, não acrescentaria muito do que eu já falei. É uma propriedade emergente causada pelo aumento de complexidade no cérebro que evoluiu por razões completamente estúpidas, como comer mais carne ou qualquer teoria idiota que o evolucionista vai te dar, tá? Então é isso. Tenha uma excelente noite e se você é evolucionista, pare de confiar no seu intelecto. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, tá? Vou deixar ele aqui. Então é isso. Até mais. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.